Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no episódio de hoje vamos ver que dinheiro, fama, poder e influência não são sinônimos de felicidade. A família Kennedy é uma das famílias mais famosas do mundo, provavelmente a mais famosa dos Estados Unidos, mas isso não garantiu que eles permanecessem juntos, saudáveis e principalmente vivos. Mas, antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, obviamente. Também é muito importante que você deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação. Então, por favor, já deixe o seu like agora para você não esquecer. E se você não gostar do vídeo, depois você muda pro dislike. Também quero lembrar que os episódios do canal são multiplataformas. São lançados sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, simultaneamente nos serviços de streaming de áudio, né, nas plataformas de áudio e no YouTube também. E se você estiver assistindo no YouTube e já achou a palavra da semana, deixa aí nos comentários, por favor. E se você ainda não encontrou, comenta aí quando você encontrar, que você vai encontrar. E por último, mas não menos importante, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu lanço um episódio novo, eu aviso lá nos stories e além disso, eu tô sempre falando com vocês por lá. E não vou dar mais spoilers, mas vai começar a sair conteúdo exclusivo lá no Instagram, então também segue lá. E nossa, hoje eu falei pra Gazette, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. A família Kennedy não se resume só ao JFK, que a gente vai falar mais pra frente, mas é uma família enorme e que já está envolvida, né, na política da América do Norte há anos. Então, para não ficar confuso, eu vou tentar manter uma ordem cronológica nesse episódio. E vai ser na medida do possível, porque algumas coisas se entrelaçam. Então eu vou começar com o Joseph P. Kennedy. Ele foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e a esposa, Rosa Fitzgerald, tiveram 9 filhos juntos. Uma desses 9 filhos era Rosemary, e eu vou começar com ela, que era a mais velha. A Rosemary Kennedy lutou com problemas mentais durante toda a vida, e isso foi muito difícil, não só para ela, mas para toda a família também. Se hoje em dia, né, 2020, doenças mentais ainda são tabu para muita gente, imagina ali na década de 30 e 40, então a família não lidou bem com isso. Na verdade, muitas coisas sobre ela só vieram a público mais recentemente. Ela foi considerada com um QI muito baixo, algo em torno de 60 e 70. Então, ela tinha o desenvolvimento mental compatível com uma criança de 10 anos, mais ou menos. Além disso, ela também tinha problemas de comportamento. Ela fazia cenas em público, desde ataques de raiva a ataques de choro também. Como eu falei, doenças mentais eram tratadas como uma coisa errada ou que tivesse que ser escondida, principalmente entre os Kennedys. Então, a Rose, a mãe, né, não falava sobre o assunto, nem mesmo com os amigos, e agia como se nada tivesse acontecendo. Nada relacionado a Rosemary. Então, o foco ficava todo com os outros filhos, que eram muito bem educados, muito inteligentes e muito bem sucedidos, né? Afinal, eles, né, os filhos, eles representavam o que era ser um Kennedy, né? Uma vida perfeita, capa de revista, ao menos por fora. Quase como o que a gente vê no Instagram hoje em dia, né? Mas o Joseph, o pai, talvez fosse ainda pior do que a mãe, porque enquanto a Rose fingia que nada estava acontecendo, o Joseph temia que a doença da Rosemary afetasse a carreira política dele, ou que a
Rosemary envergonhasse o nome da família, né? Então, quando a Rosemary tinha 23 anos só, em novembro de 1941, o Joseph decidiu que a filha deveria passar por uma lobotomia. Naquela época, esse era um procedimento que era muito comum e se acreditava que ele fosse capaz de consertar uma pessoa. Mas esse procedimento é tão absurdo e tão invasivo que não é mais usado, óbvio. Para quem não sabe o que é uma lobotomia, é um procedimento no qual o médico enfiava uma haste de ferro no lóbulo frontal. Frontal é ótimo, né? No lóbulo frontal de uma pessoa. E isso passava pelo nariz ou pelo globo ocular, né? Ou então por um furo na cabeça. E essa região do cérebro é onde está o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão, a nossa personalidade, é onde o nosso eu está. Então a ideia da lobotomia era danificar essa parte do cérebro e, teoricamente, consertaria o comportamento de uma pessoa. E eu estou usando a palavra pessoa para ser mais genérica, já que a grande maioria das pessoas que foram lobotomizadas foram mulheres. E a maioria não tinha nenhum problema psicológico, era simplesmente não se comportar como uma dama deveria se comportar. Ou se elas se atraíam por outras mulheres. Então, claro, né, que a maioria desses procedimentos não davam certo e o paciente acabava com danos no cérebro, sequelas para o resto da vida e muitas vezes acabavam catatônicos. O Jeffrey Dahmer fez isso com várias vítimas dele, para vocês terem uma ideia. E tem vídeo sobre ele aqui no canal. E vai estar aí nos cards, que eu não sei desse lado ou desse lado. E o que aconteceu com a Rosemary foi exatamente um desses piores casos. Depois do procedimento, ela ficou quase em estado vegetativo, ela não andava mais, ela não falava mais, a sua idade mental passou a ser compatível com uma criança de 2 anos e ela ficou dependente dos cuidados de outras pessoas pelo resto da vida. Ela faleceu em 2005 de causas naturais aos 86 anos. A Rosemary era a filha mais velha, como eu falei, e o filho mais velho era o Joseph P. Kennedy Jr. O Joseph era piloto da aeronáutica americana e estava servindo na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, claro. Em 1944, ele estava voando em um avião bombardeiro durante uma batalha e por algum mau funcionamento a bomba explodiu ainda dentro do avião, o que causou a morte de todos os tripulantes, incluindo o Joseph Jr. Ele só tinha 29 anos na época. A nível de curiosidade, o pai tinha planos para que o Joseph se tornasse o presidente dos Estados Unidos no futuro. Mas depois que o Joseph morreu, ele começou a preparar o caminho para o outro filho, o John, e a gente vai chegar nele. Mas a próxima tragédia da família Kennedy viria com a outra irmã, a Kathleen. Ela também tinha servido durante a Segunda Guerra Mundial, mas não com as Forças Armadas americanas, né? E sim com a Cruz Vermelha. Em 1944, ela casou com William Cavendish, que era o Marquês de Hartington, e adotou o sobrenome dele. Mas 4 meses depois do casamento, o William foi morto por um soldado alemão durante a guerra. A Rose, né, a mãe da família, ficou aliviada com a morte do genro, e isso porque ele era protestante e ela era católica. Pouco depois da morte do William, a Kathleen começou a se envolver com o casado Peter Wentworth Fitzwilliam. Ele depois entrou com pedido de divórcio com a atual esposa, né? E planejava se casar com a Kathleen. Mas eles não tiveram essa chance e em 1948 o avião em que eles estavam caiu sobre a França e os dois morreram. Ela tinha 28 anos na época. Eles estavam indo pedir a bênção do patriarca da família Kennedy. O pai, o Joseph, foi o único que compareceu ao enterro da filha. A mãe se recusou a ir porque sabia que a filha tinha planos de não se casar na igreja católica. Ela também teria proibido os outros filhos de comparecerem ao enterro da irmã. Então chegamos a John F. Kennedy, que viria a ser
o mais famoso, né, dos Kennedys, e o 35º presidente dos Estados Unidos. Quase que o 35º não sai. O John se casou com a Jacqueline em 1953 e 2 anos depois, em 55, a Jack acabou sofrendo um aborto espontâneo. No ano seguinte, ela teve um bebê natimorto. Esse seria o primeiro dos 4 filhos do casal. Na verdade, seria uma filha e ela se chamaria Arabella. Em 57, eles tiveram uma filha chamada Caroline, e em 60 eles tiveram o John Jr., que eu vou falar mais pra frente. Em janeiro de 61, o John se tornou presidente dos Estados Unidos e mais tarde, naquele ano, o patriarca dos Kennedys, o Joseph, sofreu um derrame e acabou ficando dependente dos cuidados dos outros, assim como a filha dele, Rosemary. Castigo? Não sei. Ele ficou assim até a sua morte em novembro de 69, aos 81 anos. Em agosto de 63, o John e a Jack acabaram perdendo mais um filho. Esse foi o 4º bebê deles, que nasceu prematuro. Seu nome era Patrick e ele só viveu por 2 dias. 3 meses depois, em 22 de novembro, o John F. Kennedy foi assassinado durante uma carreata em Dallas, no Texas. Ele recebeu 3 tiros disparados por, teoricamente, Lee Harvey Oswald. E eu digo teoricamente porque o que não faltam são teorias da conspiração sobre a morte dele. Dá pra fazer um episódio só sobre isso, se vocês quiserem, comentem aí. Alguns meses depois, em 64, o Ted Kennedy sofreu um acidente de avião, mas sobreviveu. O piloto e o assessor dele acabaram morrendo nesse desastre. Em junho de 1968, Robert Kennedy, que também estava se candidatando à presidência, foi assassinado com um tiro, e dessa vez foi em Los Angeles e também foi televisionado. Lembrando que esses são todos irmãos, eu tô falando só da primeira geração ali da família, né, de uma geração só. Em 69, o Ted, que tinha sobrevivido ao acidente de avião em 64, estava também planejando, né, concorrer à presidência, assim como os irmãos dele anteriormente, mas dizem que ele não tinha ambição suficiente. E ele desistiu desse plano depois de sofrer um acidente de carro que acabou resultando na morte de uma ex-secretária dele, chamada Mary Jo Kopechne, de 28 anos. Esse acidente foi tão bizarro que também dá pra fazer um episódio só sobre ele, porque ele estava dirigindo o carro, perdeu o controle do carro e o carro caiu na água. Ele saiu do carro, não ajudou a Mary, não pediu ajuda, foi em compromissos e almoços, enfim, que ele tinha. E ele não falou nada sobre o acidente, só depois que viram o carro virado lá de cabeça para baixo na água e encontraram o corpo dela dentro do carro, que ele se pronunciou. A perícia concluiu que ela ficou horas presa dentro do carro antes da água entrar e ela se afogar. Ele assumiu a culpa, mas disse que estava em estado de choque. Ele foi condenado a 2 meses em condicional e ele até chegou a concorrer à presidência de novo em 1980, mas não se candidatou. Em 1973, o filho do Ted, o Edward Kennedy Jr., teve que amputar uma perna por causa de um câncer, e ele só tinha 12 anos. Ainda em 73, o Joseph P. Kennedy II, que era o filho do Robert Kennedy, sofreu um acidente de carro, no qual ele estava dirigindo e que acabou resultando em uma pessoa paraplégica. Em 84, o David Kennedy, que também era filho do Robert, morreu de overdose em um quarto de hotel na Flórida, aos 28 anos. Em 94, a Jack Kennedy, viúva do John, acabou morrendo de câncer aos 64 anos. O Robert Kennedy teve muitos filhos, 7 filhos para ser mais exata. Eu já falei de 2 aqui e agora eu vou falar de mais um. O Michael, de 38 anos, acabou morrendo depois de sofrer um acidente de esqui em Aspen. E para piorar, isso foi em 31 de dezembro de 1997. Claro que, com toda a influência política da família e com o legado do pai, o John F. Kennedy Jr., era muito visado para seguir os passos do pai e também se tornar o presidente.
Depois do assassinato do pai em rede nacional, ele foi abraçado, né, pelos americanos e cresceu cercado pela mídia. Então, imagino que foi quando o avião que ele estava pilotando desapareceu no oceano no dia 16 de julho de 1999. Ele estava indo para o casamento de uma prima, junto com a esposa e com a cunhada. Ele estava pilotando o monomotor em meio a um temporal, sem ter licença para pilotar naquelas condições climáticas. O avião acabou caindo no mar e os 3 morreram. Ele tinha 38 anos. E só mais uma vez, a nível de curiosidade, depois de alguns anos, né, da morte do JFK, a Jackie se casou de novo, e dessa vez com o magnata grego Aristóteles Onassis. O filho dele, Alexander, também morreu em um acidente aéreo em 1974, aos 25 anos. Alguns meses depois, o próprio Aristóteles morreu após complicações em uma cirurgia. Ou seja, a Jack ficou viúva 2 vezes e o filho e o enteado dela morreram em acidentes aéreos. Mas não acaba aqui. Em agosto de 2019, Sarsoise Kennedy, neta do Robert Kennedy, morreu aos 22 anos de uma overdose acidental de álcool e remédios. E mais recentemente, em abril desse ano, 2020, a neta do Robert, Maeve, de 40 anos, e o filhinho dela, Gideon, de 8 anos, se afogaram depois que a canoa que eles estavam virou. A bola que ele estava brincando caiu no lago. Eles entraram na canoa para tentar chegar até a bola e a canoa acabou virando. Claro, né, que com tantas tragédias acontecendo na mesma família, teorias se formaram para tentar explicar esse padrão de acidentes e assassinatos. E a mais aceita pelos teóricos ou supersticiosos é que a família foi amaldiçoada. Uma versão diz que a maldição começou com Fitzgerald Kennedy, o avô do Joseph P. Kennedy. Ele teria encontrado um saco cheio de ouro em uma vila na Irlanda em 1842. Esse ouro estaria amaldiçoado. Depois que ele pegou esse ouro, a vila foi destruída. Ele foi para Boston e usou esse ouro para começar o que se tornou os Kennedys, né? Outra versão diz que a maldição começou com o próprio Joseph P. Kennedy. Como eu falei, né, ele foi embaixador no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele viajou muito durante esse tempo lá. E durante uma dessas viagens, ele teria estado em um navio junto com alguns judeus. Esses judeus estariam tentando fugir do eixo e o Joseph teria teria reclamado, né, dessas pessoas estarem no navio e teria reclamado das preces deles, porque eles estavam rezando muito alto. Então um dos rabinos teria jogado a maldição no Joseph. Mas claro que tudo pode ser só uma enorme coincidência, visto que é uma família enorme, muito grande, tem uma longa história e tudo sobre eles é documentado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu gostaria de pedir o seu like, porque ele é muito importante, e dizer que fazer o bem para alguém deixa a gente mais feliz. E dito isso, não deixe de se inscrever no canal, assistir mais um vídeo, indicar o canal para alguém. Preciso da ajuda de vocês para conseguir fazer desse o meu trabalho em tempo integral. Então, desde já, eu já quero deixar o meu muito obrigada. E se você chegou até aqui, comente: 2021 é nosso. E, gente, eu acabei de me ligar que eu não citei a Marilyn Monroe nenhuma vez nesse vídeo. Dá pra fazer um episódio, né, só sobre a morte dela e o suposto envolvimento do John e do Robert Kennedy na morte dela. E é isso, né, divaguei no final. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.